Olá, cá estou eu novamente para falar convosco um pouquinho sobre marketing. Hoje trago-vos um livro que me agrada imenso, chama-se Utility, do Jay Baer, que é um escritor, um autor, um especialista norte-americano na área do marketing, e que me parece que é um conceito extremamente efetivo e muito útil para trabalhar no seu negócio. Basicamente, em que é que assenta o conceito Utility? Em criar relação muito antes de querermos vender o que quer que seja a quem quer que seja. E como é que se cria esta relação? Criando um conteúdo, uma ferramenta, uma aplicação que seja útil ao seu possível cliente ou até ao seu atual cliente, se quer reforçar a sua relação, o que me parece muito bem, mas a ideia é criar algo que seja útil àquelas pessoas que possam ouvir suas clientes e que, decorrente dessa relação, dessa utilidade, no dia em que as pessoas precisem do seu serviço, do seu negócio, seja em você que pensem em primeiro lugar. Ele dá aqui vários exemplos, eu vou elencar aqui alguns para que fique com uma ideia mais concreta de que maneira é que este conceito funciona e tem algumas particularidades. Uma é que funciona tanto em meios mais físicos, digamos assim, também funciona muito bem no mundo digital e pode até trabalhar nas duas lógicas. E depois, não é necessariamente, tendo em conta os resultados que pode gerar, não é necessariamente uma prática muito cara, ok? Então, um dos primeiros exemplos que ele fala, e para mim é delicioso, dada a simplicidade que tem e o caráter genuíno e inocente até, digamos, da coisa, ele conta que uma vez foi fazer férias a uma cidade pequena no Canadá e que tomou conhecimento do Taxi Mike. Quem era o Taxi Mike? O Mike era um taxista que fez um desdobrável que era como se fosse o TripAdvisor dos restaurantes lá dessa cidade. Ele dividiu por tipologias de restaurante, nos diversos tipos de cozinha, atribuía nota, depois dava ali uma breve descrição de cada um, e no final, nas costas desse desdobrável, ele pôs os seus contactos todos do serviço de táxi. Distribuiu gratuitamente por todos os restaurantes este desdobrável e depois o que acontecia é que as pessoas, como muitas, e sobretudo os turistas, quando estão de visita a algum lado, gostam de ter este tipo de informações, onde é que podem ir jantar, almoçar e essas coisas todas. E então pegavam no desdobrável, viam o que tinham a ver e guardavam. No final da refeição, ou porque estavam cansados, ou porque comeram demais, ou beberam demais, ou o tempo entretanto mudou, precisavam de um táxi. Pois é, o táxi que eles iriam chamar era o Taxi Mike, porque ele fez questão de pôr lá os seus contactos para que as pessoas tivessem a possibilidade de o contactar na eventualidade de precisarem dele. Outro exemplo que ele dá é do Hospital Pediátrico de Phoenix, em que eles criaram uma aplicação para telemóvel que permite aos pais escolher a melhor cadeirinha para os seus filhos, a cadeirinha para pôr no carro. As pessoas introduzem alguns dados nessa aplicação, peso, altura, a idade da criança, e depois, em função desses parâmetros, a aplicação faz um scanning por todas as possibilidades e elenca ali um conjunto de cadeiras que podem ser adequadas para a criança. Como podem ver, é uma coisa útil, porque efetivamente deve ser um problema algo complicado escolher a cadeira certa para as crianças assim num espectro tão vasto de cadeiras de bebê. Outra ação que ele elenca foi um imobiliário, um mediador imobiliário que criou o manual de vendas para quem quiser vender a sua casa. Ou seja, ele num manual de cerca de 70, 80 páginas, descreve todos os passos que devem ser dados para se vender a casa, desde questões fiscais, questões legais, como é que se deve pôr a casa, como é que não se deve pôr, essas coisas todas, ele elenca todo esse processo nesse manual.
O que é que ele fez que é importante para a história? Em todas as páginas do manual colocou os seus contactos, ou seja, número de telefone e endereço de e-mail. As pessoas começavam a ler o manual e uma parte delas chegava à página 20, 30, já estava pelos cabelos de tanta formalidade, tanto trabalho que aquilo dava, e o que é que fazia? Olhava para o cabeçalho ou para o rodapé do documento e via lá o contacto desse imobiliário, que fazia, ligava para ele: olha, venda-me a casa porque isto é mesmo complicado. Como podem ver, estamos a falar de alguns exemplos de situações em que há aqui um efetivo interesse em ajudar aquelas pessoas que possam vir a ser nossas clientes, mas também há uma particularidade que eu acho que é importante que vocês pensem, que é o dar. Reparem que o Taxi Mike, de todas as pessoas a quem ele distribui o desdobrável, se calhar uma grande parte delas nunca há de ser cliente. A aplicação que o Hospital de Phoenix desenvolve, muito provavelmente há de ser vista noutras cidades dos Estados Unidos, noutros países que não os Estados Unidos, e não tem que ser necessariamente assim. Assim como o manual de vendas que o imobiliário criou, será visto por muitas pessoas que se calhar irão fazer elas a venda da casa e não irão chamar por ele. No entanto, aquelas pessoas que interagem com aquilo e que um dia mais tarde vão usufruir, vão contactar essas pessoas para prestar esses serviços, quer o Taxi Mike, quer o Hospital de Phoenix, quer esse imobiliário, serão, na minha opinião, suficientes para justificar o investimento que é feito e até para tirar proveitos disso, até porque estamos aqui a falar de uma coisa que é o criar relação, o criar empatia com as pessoas e criar laços. E isto é muito importante. Duas considerações sobre isto. A primeira, mostrar autoridade. É muito importante nós, na área em que atuarmos, mostrarmos a autoridade, que sabemos aquilo que estamos a fazer, sabemos o caminho, e é muito importante para as pessoas nos contratarem para fazer o que é que seja, porque se nós, antes delas nos contratarem, não tiverem uma referência, uma indicação daquilo que nós sabemos, é mais difícil elas contactarem connosco. Outra situação, mostrar de certa forma desinteresse. Como há aqui uma ajuda desinteressada, que não há ali olha, só te ajudo se me comprares ou coisa do género, isto cria, por parte de quem usa os nossos serviços gratuitos, as nossas ferramentas gratuitas, ali um sentimento de dívida. Isto já aconteceu comigo, usufruí de alguns serviços gratuitos e depois senti alguma dívida para com quem me prestou aquela informação, e um dia, quando eu precisasse daquele serviço, aquela pessoa era, ou aquela marca, ou aquela empresa, ou aquele negócio, era o que me saltava em primeiro lugar à cabeça. Ok? Só mais duas coisas que pense bem quando quiser enverdar por uma abordagem destas. Ponto número 1. Na minha opinião, é muito importante que esteja relacionado com aquilo que faz. Ou seja, imagina, se vende flores, não fará muito sentido criar qualquer coisa relacionada com guarda-chuvas. Ok? A menos que queira pôr um guarda-chuva a tapar, a abrigar as flores. Ou seja, se vende flores, fale sobre como adubar as flores, como regar as flores mais indicadas para cada altura do ano e por aí em diante, ou para tipo de clima que está a pensar, por aí. Ponto número 2. Para ser efetivo, tem que colocar os seus contactos em todas as ferramentas que usa. Isto aplica-se quer nesta abordagem utility, quer noutra abordagem qualquer. Por isso, coloque todos os seus contactos, número de telefone, e-mail, presença nas redes sociais, tudo possível e imaginário, para que no dia que as pessoas efetivamente queiram entrar em contato convosco, seja muito fácil, ok? É o meu conselho para hoje. Use a utility, seja útil e faça muitos negócios. Vá, até breve.